O que ocorre na hipótese de um município contratar agentes temporários para desempenhar uma atribuição em relação à qual existem vários outros candidatos aprovados em concurso público e ainda não nomeados para desempenhar suas atribuições? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. A jurisprudência brasileira tem um entendimento pacificado, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação para o cargo em relação ao qual obteve a aprovação. Essa orientação decorre da aplicação concreta dos princípios da eficiência administrativa e da boa-fé que deve reger a relação entre a administração pública, os administrados e seus futuros servidores. O STF também firmou o entendimento de que, na hipótese de ocorrer a aprovação de candidatos para além do número de vagas, isto é, dentro do chamado cadastro de reserva, se ficar comprovada a necessidade inequívoca do poder público de ter aqueles agentes atuando no desempenho de atribuições públicas, eles também terão direito a ser nomeados dentro do período de validade do concurso público, o que fica muito mais fácil de perceber no que diz respeito à necessidade inequívoca de agentes para desempenhar atribuições públicas, se durante a validade do concurso, havendo o cadastro de reserva formado, a administração pública resolver abrir um novo edital e realizar um novo concurso para aquelas mesmas atribuições. Portanto, nós podemos sedimentar de forma muito clara que os aprovados dentro do número de vagas têm direito a obter a nomeação. E os aprovados dentro do cadastro de reserva passarão a ter esse direito se ficar aprovado a necessidade de agentes públicos para desempenhar aquelas atribuições, o que, via de regra, acaba sendo comprovado com a abertura de um novo concurso, antes de expirar a validade e eventual prorrogação do concurso anterior, no qual houve a formação de cadastro de reserva. A questão que foi decidida recentemente pelo STJ diz respeito a uma situação diversa, em que havia a formação de cadastro de reserva, portanto, aprovados para além do número das vagas previstas no edital, e a administração pública, em razão das exigências, das necessidades incontornáveis que surgiram com a pandemia do Covid-19, foi obrigada a realizar a contratação de agentes temporários para atender excepcional interesse público. A contratação de agentes temporários não pode jamais ser considerada uma forma de admissão de servidores públicos que irão ocupar cargos efetivos e em caráter permanente no poder público. E por isso o STJ entendeu de forma muito clara e acertada de que a abertura de processo seletivo simplificado para contratar agentes temporários que irão, por um período determinado de tempo, atender interesse público excepcional, como o caso da pandemia do Covid-19, não traz aos aprovados em concurso anterior o direito de obter a nomeação se havia cadastro de reserva formado. O caso concreto analisado dizia respeito à situação de candidatos aprovados dentro do cadastro de reserva para o cargo de enfermeiro em um município e que acabaram sendo contratados como agentes temporários para desempenhar a atribuição de enfermeiros. Eles não conseguiram, junto ao Poder Judiciário, uma ordem que assegurasse a esses indivíduos o direito de ser nomeados para o cargo em relação ao qual tinham sido aprovados e estavam em cadastro de reserva. Logo, com o fim do contrato temporário para atender excepcional interesse público, eles voltaram para o cadastro de reserva e deverão esperar a vontade da administração pública baseada pela necessidade de atender ao interesse da coletividade e à discricionariedade administrativa para eventualmente serem nomeados, enquanto o concurso público em relação ao qual eles tinham sido aprovados anteriormente ainda apresentar validade. Isso só ocorrerá se ficar claro a necessidade pública para isso e no Poder Judiciário apenas conseguirão obter uma sentença de procedência desse pedido se a administração pública abrir um novo concurso e não um processo seletivo simplificado para contratar enfermeiros para desempenhar aquelas atribuições. Portanto, jamais pode ser aplicado o entendimento do Supremo, e esse é o entendimento que agora foi adotado pela jurisprudência do STJ, que assegura aos candidatos aprovados dentro do cadastro de reserva o direito de ser nomeados se porventura a administração pública
for obrigada, em razão de situações imprevisíveis e que denotam a existência de interesse público excepcional, a contratar agentes temporários justamente para atender por um período determinado esse excepcional interesse público e, portanto, acabado o período determinado de contratação, esses agentes públicos não terão mais o vínculo com o poder público e retornarão para eventual cadastro de reserva num concurso anterior para o qual aguardam a nomeação para um cargo efetivo e permanente nos quadros do poder público. Gostou do podcast Grifão dessa semana? Eu peço mais uma vez que vocês continuem acompanhando nossas publicações semanais, elas trazem sempre conteúdo atualizado e esse conteúdo está balizado em relação à jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros e sempre ligado a assuntos de interesse da administração pública. Ative as notificações no nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital e conheça também o nosso EAD Grifon, que traz cursos de capacitação para agentes públicos, agentes políticos e todos aqueles que têm interesse em compreender o funcionamento da administração pública. A gente fica por aqui e volta na semana que vem com mais um podcast Grifon. Até lá. Valeu!